Olá pessoal, bem-vindos ao canal Life Change. Meu nome é Vanessa Rodrigues e hoje eu vou contar para vocês como nós conseguimos o nosso visto americano. Então, se você quer saber mais, dá o seu like, se inscreve no canal e fica comigo até o final que eu vou te dar duas dicas preciosas. Final de 2019, nós recebemos a notícia que meu esposo havia passado num processo seletivo para trabalhar numa fábrica em Los Angeles, nos Estados Unidos. Imaginem a nossa euforia. Logo após as festas, nós iniciamos o processo de visto. Nossa primeira entrevista estava marcada para dia 17 de março de 2020. Sim, no dia em que São Paulo parou. Como parte das ações de combate ao coronavírus, o nosso governador João Dória decretou quarentena em todo o estado. Mais para frente, o presidente Trump suspendia a emissão de vistos até dezembro de 2020. Imaginem a nossa frustração. Nós contávamos com uma consultoria americana que ainda agendou mais 2 entrevistas dentro do ano de 2020, mas sem sucesso. Início de 2021, com a vacinação, surge uma luz no fim do túnel. Mas ainda assim, todas as entrevistas agendadas até julho foram canceladas. Nesse processo, nós ficamos sabendo de outras pessoas que também estavam nas mesmas condições que nós, inclusive pessoas que conseguiram o visto em outro país. E uma amiga nos sugeriu fazer a mesma coisa, tentar agendar em outro país. Eu confesso que nós não gostamos muito da ideia, mas nós resolvemos arriscar. Eu entrei em contato com o consulado e quando a atendente começou a conversar comigo, ela já me ofereceu não em outro país, mas em outro estado, o que era muito melhor para nós. Então eu consegui agendar, só que para 15 e 18 de outubro, em Recife. Gente, eu fiquei tão eufórica, tão feliz, que eu acabei esquecendo de agendar eu e meu filho. Eu agendei só para o meu esposo. E aí, em seguida, eu liguei novamente para tentar fazer o encaixe, mas não foi possível. Aí a atendente me ofereceu em janeiro de 2022, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a data mais próxima de agendamento estava para o meio de 2022, ou seja, julho de 2022, era o que dava para fazer. Então eu deixei agendado em janeiro de 2022, no Rio de Janeiro. E meu esposo estava agendado em Recife, no dia 15 e 18 de outubro. Bom, nós conversamos e o meu esposo sugeriu que fôssemos todos nesta viagem e que lá nós conversássemos e, quem sabe, conseguíssemos encaixar ali os 3 no mesmo visto. Mas a gente sabe que o consulado americano ele é muito engessado. Todas as vezes em que a gente não conseguiu ser comunicado antes que havia sido cancelada a entrevista, nós chegávamos no consulado e éramos informados pelo segurança que havia sido cancelado. E assim, ele chegava, informava que havia sido cancelado e dava as costas. Então nós ficamos bastante inseguros, não só pelo meu esposo ir até lá e estar cancelado, como ir os 3, porque é uma viagem cara. Como estava marcado para 15 e 18, a gente tinha um final de semana no meio, que dia 15 era uma sexta-feira, dia 18 uma segunda, tinha ali o final de semana, então não dava para comprar passagem para um dia para voltar no outro, a gente tinha que ficar durante o final de semana. Então a gente estava bem preocupado com isso, porque era uma grana que a gente não contava de gastar naquele momento. Então, como tudo na minha vida que eu faço, eu levo a Deus, nós oramos a esse respeito e nós falamos com Deus, né? Olha, se for da sua vontade, o Senhor vai nos dar uma luz, o Senhor vai nos dar uma saída para qual decisão que a gente deve tomar, porque ir até Recife para chegar lá e não conseguir o visto ia ser muito desagradável, a gente ia gastar um dinheiro que a gente não podia gastar naquele momento. Então nós entregamos a causa na mão de Deus e deixamos para comprar passagem assim no limite, quando não dava mais para esperar. E na semana que a gente tinha que comprar passagem, o diretor da empresa procurou meu esposo para saber como estava o processo. E aí o meu esposo colocou ele a par de tudo, inclusive que nós iríamos também, mas não estava agendado para nós. E então o diretor informou a ele que a empresa estava autorizando a viagem, ou seja, nós iríamos para Recife com tudo pago pela empresa. Nós enxergamos aquilo como uma resposta de Deus para que nós fôssemos. Então nós nos preparamos e fomos os 3. Nós sabíamos do risco de chegar lá e sequer o meu esposo ser atendido. Mas como nós confiamos em Deus e nós acreditamos que essa tenha sido uma resposta dele, fomos confiantes de que tudo ia dar certo. Dia 15 de outubro, chegamos no CASV e, para nossa surpresa, o CASV estava fechado.
Nós olhamos um para o outro assim, sem saber o que fazer, aflitos. Então eu liguei no consulado para entender o que estava acontecendo e eles informaram que a entrevista tinha sido cancelada. O CASV realmente estava fechado, não era necessário passar pelo CASV antes de fazer a entrevista, mas a entrevista do meu esposo estava cancelada. Gente, sério, a gente quase sentou no chão e chorou. Foi muito frustrante receber aquela notícia. E aí meu esposo olhou pra mim e falou assim, vamos até o consulado. Ainda eu falei pra ele, mas pra quê? Chega lá, eles nem vão falar com a gente, porque em São Paulo era assim, eles vinham, davam notícia, não tem conversa. E aí quando nós chegamos no consulado, veio um rapaz conversar com a gente, inclusive um rapaz super atencioso, e aí nós começamos a explicar a situação pra ele, e aí ele foi lá pra dentro ver o que estava acontecendo. Quando ele voltou, ele confirmou que a entrevista do meu esposo realmente havia sido cancelada, que havia sido cancelada pela nossa consultoria. Peço que nós não entendemos nada. Mas, enfim, meu esposo insistiu, disse que tinha vindo de São Paulo, não sabia porque havia sido cancelado e que era uma viagem longa, era uma viagem cara pra gente ter ido até lá e não conseguir o visto. E aí o rapaz pediu um momento e foi até lá dentro. Nisso, eu me afastei do meu esposo e eu comecei a falar com Deus. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, nós pedimos uma resposta antes de tomarmos essa decisão. Então eu não aceito chegar aqui e voltar sem o visto, sem pelo menos o visto do meu esposo. Porque nós confiamos em Ti, nós confiamos que o Senhor que dirige a nossa vida. Então se nós estamos aqui, é por Sua vontade, Senhor. Gente, daqui a pouco me volta o rapaz e ele falou pro meu esposo aguardar que eles iriam analisar a situação e ver o que poderia ser feito. Então eu respirei aliviada porque eu sabia que Deus já estava trabalhando. Nós chegamos no carro para voltar pro hotel, eles ligaram e pediram para o meu esposo enviar toda a documentação por e-mail que eles iriam analisar. Quando foi às 6 horas da tarde do dia 15, nós recebemos um e-mail de confirmação da entrevista do meu esposo. Essa foi a primeira vitória. Às 8h30 da noite, nós recebemos um outro e-mail, onde eles diziam que tinham analisado o processo do meu esposo e que havia eu e o meu filho também. E que ele enviasse o passaporte das pessoas que iriam viajar com ele. Eu nem preciso dizer para vocês o quanto a gente ficou feliz, né? Então nós passamos um final de semana maravilhoso em Recife e quando foi na segunda-feira, nós saímos do consulado com o visto para os 3. Recentemente eu agendei a entrevista para minha mãe no consulado e está demorando em média 1 ano em São Paulo. Eu não sei como está em outros estados, mas a primeira dica é essa, tentar agendar fora de São Paulo. A segunda dica é, tudo que você coloca nas mãos do Senhor não fica sem resposta. Então, às vezes a causa parece muito difícil, muito complicada, mas se a gente entrega nas mãos do Senhor, Ele resolve. Então, fica a dica para vocês. Muito boa sorte no seu processo de visto. Até o próximo vídeo.